Aleluia, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, amém? Você está feliz por estar aqui hoje? Amém, eu estou muito feliz por estar aqui. Nós estamos terminando uma série com as crianças e acho que o pastor Daniel não falou, mas a partir da próxima semana a gente vai retornar com o Domingo Kids à noite também, amém? É na próxima semana, né? Nós vamos retornar e daqui a gente vai fazer 2 domingos especiais e nós já vamos começar a ministrar um novo tema para eles, que é sobre o Apocalipse, amém? Nós vamos ensinar as crianças sobre o Apocalipse na série que se chama Os Vencedores, né? Então nós estamos vivendo um tempo específico, oportuno, profético e nós temos certeza que vai ser uma bênção, amém? Só queria dar esse recado para a gente começar, para os pais trazerem os seus filhos, né, na série, não deixe ele de fora, leve eles na célula também, ou liga pelo menos o Zoom lá para ele participar online, que vai ser muito oportuno e especial, amém? Mas nessa hora, eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Eu espero que o seu coração esteja aquecido, preparado para você receber uma palavra de Deus ao seu espírito, amém? Você está com uma santa expectativa aí no seu coração? Amém. Meu coração está aquecido também para trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E essa é uma palavra especial, porque Deus me deu essa palavra há mais ou menos um mês. Todos sabem, né, do que aconteceu em relação a Karine, né? Para quem não sabe, é a prima do meu marido, né? Era como uma irmã mais velha para mim. Para vocês terem noção, no dia do meu casamento, eu não fiquei com a minha mãe, com a minha irmã, foi ela que passou o dia comigo, né? Um carinho enorme por ela, um dos meus braços direitos aqui na igreja, discipuladora das crianças, e nós perdemos ela, né? Mais ou menos um mês. E depois ali do que aconteceu, a gente estava ali meio perdido, mas eu precisava trazer uma palavra de Deus ao coração das meninas da minha equipe que caminham comigo. E no primeiro discipulado, depois do que tudo aconteceu, Deus me deu uma palavra que eu acabei ministrando para as líderes. E o Daniel falou, eu quero que você ministre para a igreja também. E essa é a palavra que eu quero derramar sobre a sua vida hoje. Amém? E quando tudo aconteceu, eu fiquei pensando, o que eu vou falar? Qual a palavra que eu vou ensinar? O que a gente fala, né, numa hora dessa para essa equipe? E o Espírito Santo só falava ao meu coração. Tati, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. E eu me lembrei desse texto de Josué 1:9, que diz, seja forte e corajoso. Eu quero começar lendo esse texto com você. Josué 1:9, que diz assim, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Em algum momento você já recebeu essa palavra de Deus aí no seu coração? Em algum momento você se lembrou disso? Você se lembrou desse texto onde Deus diz, seja forte e corajoso? Amém? Você sabe que... Então eu fiquei com aquela palavra ali no meu coração e eu falei, amém, então é isso que eu vou ministrar para as meninas, para a equipe, seja forte, corajoso. Mas, então, eu fui preparar a palavra, e quando eu fui preparar a palavra, eu fui avaliar o contexto dessa palavra, né? E eu fui lá para o primeiro versículo desse capítulo de Josué 1, e eu quero ler com você nessa hora. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada quando eu comecei a ler, né? Não assustada, mas eu fiquei impactada. Como nosso Deus é um Deus que nos conhece, como existem palavras oportunas para todos os momentos das nossas vidas. E eu quero ler com você o versículo 1 e 2, que diz assim, e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Perceba, quando Deus deu essa palavra a Josué, dizendo, Josué, seja forte e corajoso. Josué estava de luto.
Josué estava se sentindo exatamente como nós estávamos no contexto que Deus me deu essa palavra. E talvez que você está sentindo hoje, talvez você esteja passando por isso. Talvez você que está na sua casa esteja passando por isso, por um momento difícil, uma perda difícil, ou então, não é exatamente a morte de alguém, mas é alguma coisa que tem acontecido, alguma coisa específica que aconteceu com você, alguma dor que tem, doído seu coração. Porque tem dores que doem, tem circunstâncias que doem o coração, doem na alma, sim ou não? Quando nós recebemos ali a notícia da Karine, esse foi o meu sentimento, é uma dor física mesmo, uma dor física no nosso coração. E existem circunstâncias muito difíceis. E ali Josué, ele era o braço direito de Moisés. Se você não sabe desse contexto, do que estava acontecendo, Deus um dia levantou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, estava sendo escravizado ali no Egito. E Deus levanta Moisés para ir até lá e tirar aquele povo, e conduzir aquele povo até uma terra prometida. E não foi tão simples assim. Deus traz uma palavra de impacto ao coração de Moisés, para que ele topasse. Deus dá uma promessa para Moisés. Deus fala, vem cá Moisés, eu quero usar você, eu tenho um propósito para você, eu tenho um propósito para o meu povo. Eu quero levar você e o meu povo até uma terra específica. Eu quero que você tire esse povo que está sendo escravizado no Egito. Deus dá uma palavra, e realmente isso acontece, não de imediato, Faraó fica resistente, vem as 10 pragas, e o povo sai de lá, chega diante do Mar Vermelho, Deus abre aquele mar, o povo passa, Faraó morre afogado com seu exército, muitas lutas acontecendo, muitas dificuldades acontecendo, e Josué ali junto com Moisés, vibrando a cada conquista, junto com ele, aprendendo com ele, empolgado, porque Deus tinha dado uma promessa. Mas de repente, Moisés morre. E eu acredito que Josué tenha se sentido assim, um pouco perdido, sem saber o que fazer. A gente se sentiu exatamente assim, Dan? Não sabia muito bem o que fazer, o que falar, não tem muito o que falar, Uma dor enorme. Uma situação muito difícil, inacreditável, sem querer acreditar mesmo, parecia um sonho, um pesadelo. E Josué com certeza estava naquela situação. Mas tinha um detalhe, o povo de Israel ainda tinha algo para conquistar. E nesse dia Deus falou para mim, Tati, ainda tem algo para vocês conquistarem. E talvez você esteja passando por um momento difícil. Às vezes é uma perda de alguém especial, querido. Às vezes é um problema no seu casamento, um problema que você está enfrentando com o seu filho, um problema financeiro. Mas às vezes é muito dolorido. Às vezes você também está perdido. Às vezes você também não tem o que fazer, não sabe muito bem qual situação tomar, qual atitude tomar. Mas Deus está te dizendo hoje, ainda existe algo para você. E eu quero que você volte ali comigo no versículo 2. E ele diz, olha, vou ler o 1 e o 2 de novo. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, companheiro de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Aí Deus diz assim, mas Josué, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E a primeira coisa que Deus quer te dizer hoje é, levanta-te. Feche seus olhos. Eu quero que você escute Deus te dizendo isso nessa hora. Levanta-te. Quando Deus estava falando ali, levanta-te, Ele não estava falando de algo físico, não era para ele ficar em pé na hora. Mas quando a Bíblia diz quando a Bíblia traz essa palavra no original, algumas versões inclusive já diz, dispõe-te,
Mas essa palavra significa você ser levantado em autoridade, você ser erguido, você ser levantado e estabelecido. Todas as vezes na Bíblia que Deus fala que Ele estabeleceu uma aliança, a Bíblia diz que Ele levantou essa aliança. É a mesma palavra usada aqui que Deus usou para falar com Josué. Josué, eu vou te estabelecer. Mas quando a Bíblia diz que Deus confirma as suas alianças, Ele também usa essa palavra. Então essa palavra que no original é quen, não sei se é assim que fala, mas significa você ser estabelecido por Deus, você ser levantado por Deus, erguido por Deus. Também é a mesma palavra que a Bíblia diz, que a Bíblia traz quando Caim se levantou contra Abel. Sabe, quando ele se levantou, até num contexto ruim, contra Abel, essa palavra se levantou é a mesma. Então se levantar aqui é muito mais do que você meramente ficar em pé fisicamente. Mas é Deus dizendo, Josué, eu vou estabelecer você, eu vou levantar você, eu vou confirmar você, eu vou deixar você em pé, eu tenho algo para você. Josué, levanta-te, não fique caído, eu vou confirmar aquilo que um dia eu estabeleci. Mas ele continua dizendo, você precisa passar esse Jordão. Quando Deus deu a palavra para Moisés, para que Moisés pegasse o povo de Israel e tirasse o povo de Israel ali do Egito, eles precisaram passar pelo Mar Vermelho. E o que acontece? Naquele momento, Deus ele usa de maneira sobrenatural Moisés. Moisés estende o cajado, as águas abrem, eles passam em terra seca. Algo sobrenatural acontece, mas aqui de novo eles tinham que passar pelo Rio Jordão. De novo. Só que agora foi diferente. Depois nós vemos na Bíblia que agora eles precisaram pisar na água. Com a arca da aliança que representava a presença de Deus. A água não se abriu antes deles pisarem. E Deus diz ali a Josué, Josué, levanta-te e vai, avança, passa pelo Rio Jordão. Mesmo que ainda a água esteja ali, pisa que eu vou abrir, pisa que eu vou fazer. E eles precisaram pisar. Quando eu fui preparar o discipulado, eu procurei lá uma das novelas da Record que aparecia essa cena. E eles precisavam pisar mesmo, né? Para que as águas começassem a se afastar e aparecer aquela terra seca, para que eles pudessem passar com o seu povo. Foi diferente. Então, aqui, nesse contexto, nós vemos Deus dizendo para Josué, Josué, você ainda vai ter que atravessar o Jordão. Você ainda vai ter que pegar esse povo e continuar. Por isso eu te levanto e te digo, avance. Mesmo que a circunstância esteja difícil, avance e creia que eu vou fazer. Mesmo que agora seja diferente, mesmo que agora a terra não esteja seca, creia que eu vou levantar você. E eu vou te ajudar para que você consiga avançar e passar para o outro lado do Jordão. Josué, eu sei o que você está passando. Moisés morreu, mas eu estou vivo. Eu pego você, te levanto, te sustento e você vai passar esse Jordão com esse povo. Ainda existe uma conquista. Irmão, não se esqueça disso. Ainda existe algo para você viver. Não importa o quão duro está a sua vida, existe algo, senão você não estava aqui. Ainda existe algo para você passar. Mesmo que a terra ainda não esteja seca, mesmo que o rio ainda esteja ali, pise, mas não pare. E eu quero voltar lá para o versículo 9, que diz, não fui eu que te ordenei, o texto que nós já lemos, né? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. E eu quero falar sobre cada um desses pontos. Primeiro, seja forte. Em algumas versões, seja forte prevaleça. A palavra original aqui de seja forte é shazak. Vocês viram que eu gosto do original das palavras, né? Shazak. Porque, sabe, é interessante a gente perceber
o contexto dessas palavras e a força dessa palavra usada. Porque às vezes a gente escuta seja forte e você confunde as coisas. Você acha que você tem que achar a sua própria força para você conseguir avançar. Mas a Bíblia diz que quando você está fraco, aí é que ele é forte. Então como que eu vou ser forte? Mas é na sua fraqueza que a força dele se manifesta. E no original, essa palavra significa segure. Segure com força. Segure nas minhas mãos, Josué, com força. Eu vou sustentar você. Eu vou manter você em pé. Eu te estabeleci. Eu vou te confirmar. Eu vou com você. Segure com força. Sabe que essa palavra é a mesma palavra usada em Gênesis 21. Quando Abraão, ele estava ali com Agar e com Sara. E Agar tinha tido, que era uma serva, ele tinha tido uma filha com ela. E Sara estava com ciúmes. Aquela história, né, que tem da Bíblia, novela. E ele estava lá com Sara, e ele falou, vou ter que mandar Agar embora. E ele despede ela junto com seu filho Ismael. Mas ela sai vagando no deserto com seu filho. Um cenário devastador, sem saber o que fazer. Gênesis 21, 14 ao 20. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou um pão e um odre de água, pôs tudo sobre as contas de Agar. Deu-lhe o menino e despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha o contexto aqui de Agar. Ela sabia, ela falou, meu filho vai morrer, eu não tenho comida, acabou a água. Ela quis ficar longe, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela estava num cenário muito triste, com seu coração partido. E ela começou a chorar, levantou a sua voz, começou a chorar. Deus, porém, ouviu a voz do menino. É engraçado que a mãe chora e Deus olha para o menino. Esse é o poder da oração de uma mãe, amém? E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele estava. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Por que eu estou lendo esse texto? Porque nesse momento, quando Deus falou para Agar, ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Essa palavra, segure-o pela mão, é a mesma palavra no original que Deus usa para Josué dizendo, seja forte. Perceba? Não é seja forte porque você tem uma força sua, única, aí dentro de você, que flui, né, de você. Josué, seja forte, segura com força, porque eu vou mostrar a minha força em você. Amém? Seja forte, irmão. Segure com força as mãos daquele que pode te sustentar. O único que pode te sustentar no momento de dor, no momento de luto, o momento onde o seu coração está despedaçado. Apenas segura com força. Segure com força. E ele continua dizendo, seja forte e corajoso. Aqui também essa palavra corajoso, não é você não ter nenhum medo. Mas no original, essa palavra significa resoluto. Seja forte e resoluto. Resoluto é você ser resolvido. É você saber que existe algo para você e você vai decidir continuar.
Josué, segura aqui na minha mão e seja resolvido no seu coração. Creia que eu tenho algo para você e você vai alcançar. Creia que eu tenho um plano para você. Irmão, você é resolvido. Você tem que ser resolvido no seu coração, porque ser resolvido te sustenta. Você não tem que tomar suas decisões porque alguém falou, porque você acha bonito, porque vai ser legal para você. Você tem que tomar as decisões porque você é resolvido no seu coração. Porque você entendeu no seu coração aquilo que Deus tem para você. Sabe, essa palavra é usada também lá no livro de Ruth, que foi hoje a lição do Domingo Kids das crianças, né? Quando Noemi, Ruth 1,18, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Porque quem vê uma pessoa resoluta, ela sabe, nem adianta insistir. Ela não vai mudar. O que acontece? Ruth, ela perdeu seu marido. Mas ela decidiu, ela falou assim, eu vou ficar com a minha sogra, porque eu conheci o Deus dela. E o Deus dela vai ser o meu Deus, o povo dela vai ser o meu povo. E a sogra falou assim, Ruth, para com isso. Vai viver a sua vida, você pode casar de novo, seja livre. Ela falou, não, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus. Eu quero ficar com você. E ela ficava, mas vai, você é nova. Não, eu vou ficar com você, eu vou ficar com você. Aí nessa hora, a Bíblia diz que quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Essa palavra decidida é resoluta, é a mesma que foi traduzida para corajoso. Veja, seja forte e corajoso. Corajoso não é você não ter medo. É você mesmo com medo ser resolvido, crer que Deus está agindo, crer na obra da cruz, crer que Ele te sustenta e você decide, não tem quem faça você mudar de ideia. Não tem situação que faça você mudar de ideia. Não é você não ter medo. Às vezes você vai ter algum tipo de insegurança, você não vai saber como vai ser. Claro, é muito difícil. Mas seja resolvido, seja resoluto, creia no seu coração como Ruth, a ponto das pessoas olhar para você e falar, não adianta, ela já está decidida, ele já está decidido, ele vai até o final com esse Jesus. Não adianta, ele vai até o final com essa fé, ele vai até o final, porque ele está resolvido no seu coração. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore. Algumas versões diz, não temas. Essa palavra no original é aterrorizado, estremecido. Não fique aterrorizado, estremecido. Não se desanime. Em algumas versões, não te espante. Não se desanime. Também não é você por um instante tomar um susto. Quem que não toma um susto? Não é? Não é isso não. Não é você falar, meu Deus do céu, e agora? Não. Mas não se desanime, é você não deixar as circunstâncias difíceis, o luto, a enfermidade, as perdas, os danos, destruir você. E eu quero ler um texto de 2 Coríntios 4:18, que fala sobre isso. 2 Coríntios 4, 8 ao 18, que diz assim, de todos os lados somos pressionados. Presta atenção nesse texto que eu vou ler ele inteiro, que nem precisa de explicação. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou
ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transportem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, pois interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ai, como eu amo esse texto, esse é um dos meus textos favoritos da Bíblia. Olha só, Jesus está falando aqui para você, por mais difícil que seja, esse sofrimento é momentâneo e leve. Perto da eternidade, você está passando por algo que é leve e momentâneo, e ainda está produzindo para você uma glória eterna que pesa muito mais do que todo esse sofrimento. Meu pai me falou uma coisa, né, ali no momento do luto, ele falou: Tati, na eternidade a gente vai olhar para isso e a gente vai falar: nossa, era só um instante, era só uma faísca. A gente não precisava ter sofrido, perto de tudo aquilo que nós vamos provar agora. Mas ele continua dizendo, tem mais um versículo. Assim, que é um dos meus favoritos também, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ah, gente, como é difícil, né? A gente olhar para aquilo que é eterno. Porque os nossos olhos, eles são levados a ficar olhando, a ficar atento. O nosso corpo, ele tem essa tendência de ficar atento, a nossa alma, àquilo que nós vemos. Nós queremos ver. É ou não é? Aquilo que o Lucianildo pregou naquele domingo. A gente tem essa tendência de ficar olhando para as coisas dessa terra, para aquilo que é material, para aquilo que nós vemos. Você sabe que quando esses dias a gente estava vindo para cá, e agora no inverno faz um céu bem bonito, né? Tá tendo cada dia um céu mais bonito que o outro, rosado, laranja. Ontem estava lindo, bem laranjado assim. E esses dias a gente estava vindo para o culto de domingo, e estava com o céu, não, na verdade era bem azulzinho, né, amor? Mas um azul meio verde, assim, lindo, lindo. E o Daniel falou assim: nossa, olha como está lindo o céu. E a gente passa sempre pela Praça do Pôr do Sol ali para vir até aqui. E quando a gente passou ali, o Daniel falou: olha que lindo, filha. E daí a gente passou ali, daí a Gigi falou assim: e por que eu não vejo a tia Cacá? Ela olhando o céu, né? E por que eu não vejo? Aí nós explicamos ali para ela. Mas veja, nós queremos ver. É ou não é? Nós sabemos que a eternidade é real. Nós sabemos que o céu é de verdade. Mas nós queremos ver. Ela queria ver. Nós queremos ver. Nós colocamos os nossos olhos naquilo que é físico. Nós temos essa necessidade de ver. Assim, fixamos os olhos, não aquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ela já está vivendo completamente, plenamente a eternidade. Então a gente não vai ver, filha. Nós ainda somos mortais. Esses dias eu encontrei um livro, cadê o Lucas? Esses dias nós encontramos um livro lá, no meu escritório. Um livro que eu li há anos atrás. E eu falei: nossa, esse livro aqui eu quero reler. E ele tem um capítulo que fala sobre o luto. E aí eu li um versículo, ainda chamei ele e falei: olha, Lucas, o versículo diz assim, ó: ainda estou na terra... O versículo não, a frase, desculpa. Era um livro e tinha uma frase nesse livro. E o livro dizia assim: ainda estou na terra dos mortais. Em breve devo estar na terra dos viventes. Eu falei: Lucas, na verdade, a sua mãe já está na terra dos viventes. Nós que ainda estamos na terra dos mortais. Gente, isso é poderoso demais.
Isso muda a nossa vida. Você ter percepção da eternidade. Igual eu falei de manhã, como que alguém vive sem Jesus? Você saber que ainda nós vamos desfrutar dessa terra dos viventes. Ainda nós vamos estar onde plenamente nós vamos entender tudo isso que nós hoje deslumbramos, não é verdade? Tenta tirar os olhos dessa terra. Tenta tirar os olhos daquilo que você consegue ver. Coloque o seu coração naquilo que é invisível. Porque o que você vê é transitório, mas o que você não vê é eterno. Seja forte e corajoso. Não temas. Não te desanime. E ele continua dizendo ali em 2 Coríntios 5, na sequência, no outro capítulo, do 1 ao 7. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, que é o nosso corpo, eu falo sobre isso no curso de maturidade, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos. Ninguém quer morrer, não é verdade? Mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito. Deus criou você para a eternidade. Quando eu fui falar para a Gigi, eu falei, filha, Deus não criou a gente para morrer. Por isso que é difícil. Porque Deus criou a gente para a eternidade. Olha só, foi Deus quem nos preparou para esse propósito. Olha que tremendo. Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é a nossa garantia. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vivemos. Mas o Espírito está com você e Ele é a garantia daquilo que virá. Amém? E ele termina dizendo, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Gente, lembra? Deus está dando essa palavra para Josué no momento do luto. Seja forte e corajoso. Segure na minha mão que eu te sustento. Seja resoluto, resolvido, continue crendo. A ponto de nenhuma sugestão do diabo roube sua fé. Esses tempos atrás eu preguei sobre uma fonte que não seca. E eu falei que nada pode nos secar. Não tem nenhuma notícia ruim suficiente para nos secar. Porque o Evangelho é a boa notícia. Nós estamos firmados nele. Eu confesso que eu escutei essa palavra de novo, depois que tudo isso aconteceu. Sabe, tenha no seu coração, seja tão resolvido a ponto de que nenhuma sugestão do diabo possa atingir a sua mente. Se atingir, você pega e joga fora. Você pega os dardos inflamados do diabo e lança fora, porque você é resolvido no seu coração. Você sabe que a obra da cruz é completa. Você sabe que Deus não erra. Você sabe que Deus é bom, sempre bom e continua sendo bom, né, Lucas? Que ministrou sobre isso ontem. Ele continua sendo bom. E eu quero terminar indo lá para Josué 5, do versículo 13 e 14. Depois que Josué recebeu essa palavra, ele se levantou. Ele levantou o exército e ele continuou a conquista. Mas ele então chega próximo a Jericó. Era mais um desafio, uma cidade com muros altos. E ele estava lá, mas em Josué 5,13 diz assim: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima. Veja, ele estava perto de Jericó. Ele olhou para cima. Você, diante da conquista, não olhe para trás. Amém? Olha aqui para mim. Não olhe para trás.
Não fique olhando. Não fique pensando como que eu tinha que ter feito, o que eu podia fazer, o que era diferente, o que poderia ter feito de diferente. Para com isso. Deus está te dizendo hoje, olhe para cima. Olhe para a obra da cruz. Olhe para aquilo que Deus fez. Diante de Jericó, próximo de Jericó, a Bíblia diz que Josué olhou para onde? Fala bem forte, para cima. E viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Irmão, você entendeu? José olha para cima, vê um homem ali segurando uma espada. E ele fala, você está com a gente, está contra a gente? De qual exército você é? Quem é você? Ele falou, olha, nem uma coisa nem outra. Eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Hoje o Senhor está te dizendo, olhe para cima e veja Jesus com espada nas mãos e Ele já venceu. Lembre-se disso. Ele já venceu. Nós já sabemos o final da história. Antes de acontecer tudo isso, eu já tinha falado para a minha equipe. Nós vamos ministrar sobre Apocalipse. Estou sentindo, né? Eu falei, a gente tem que ministrar sobre Apocalipse. Porque as crianças precisam saber sobre o final da história. Ele já venceu. Ele é o nosso comandante. Essa batalha tem um dono. O nosso Deus é o dono dessa batalha. Jesus é o nosso comandante. Ele está aqui para lutar por você. Ele já venceu. Amém? E hoje nós vamos ceiar. Enquanto os irmãos trazem a ceia, eu quero que você se coloque de pé. E só um pouquinho antes de nós recebermos, eu quero ter um tempinho de oração com você. Mas sabe, hoje é dia de ceia. Dia de olharmos para cima. A ceia foi estabelecida como memorial da obra da cruz. Dia de ceia não é dia de você ficar triste porque Jesus morreu, mas feliz porque Ele venceu a morte. Feliz porque Ele ressuscitou. Feliz porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. Amém? E nessa hora eu quero que você feche os olhos e simplesmente contemple o Senhor. Tire os olhos daquilo que é dessa terra, daquilo que é visível. Nós vamos ter um tempinho de oração nessa hora. E eu quero que você olhe para o Senhor. Eu quero que você olhe e contemple o Senhor. Sabe, talvez você tenha passado por um momento de dor também. Talvez você tenha passado por uma dificuldade. Você tenha passado por um momento difícil. Mas hoje o Senhor está te dizendo, seja forte e corajoso. Josué 1, do versículo 5 ao 7. Deus, Ele continua dizendo para Josué, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Feche os seus olhos nessa hora. Eu quero que você levante as suas mãos, olhe para cima e comece a contemplar o Senhor. Olhe para o comandante, olhe para aquele que venceu. A morte não pôde lhe vencer. Ele vivo está. Ele vivo está. Ele vivo está. Faça dessa música a sua oração nessa hora. Não pôde lhe vencer. Ele vivo está. Nem a morte. Faça dessa música sua oração. Olhe para cima. A morte não pode me vencer.
Aleluia. Eu quero que nesse mesmo espírito você se assente nessa hora. E a equipe vai continuar cantando. E os irmãos vão servir a ceia para você. Mas eu quero que você continue nesse mesmo espírito, cantando essa canção, colocando seus olhos para o alto. Olhe para cima. Tire os olhos dessa terra. Amém. Você pode se colocar de pé nessa hora? Todos já receberam? Alguém não recebeu? Amém. Glória a Deus. Como eu falei, quando nós participamos da ceia, não é para você ficar lembrando com tristeza da morte de Jesus, mas é para você se alegrar, porque você sabe que Jesus, Ele decidiu. A Bíblia diz sobre isso. Eu estou me lembrando agora que uma vez eu fiz uma live sobre isso. Nem lembro onde está na Bíblia. Mas Ele decidiu enfrentar a morte para que você não precisasse sofrer por causa dela. Ele decidiu vencer a morte por você. E Ele venceu. E Ele ressuscitou. E a obra da cruz, ela foi completa, plena. E hoje o Senhor está te dizendo: você está perto de Jericó. Olhe para cima. Olhe para cima. Olhe para cima. E veja a obra da cruz. Olhe para esse pão nessa hora. A Bíblia diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Oh Jesus, obrigado pelo seu corpo que foi ferido ali na cruz. Comece a agradecer Jesus por isso. Oh Jesus, obrigado porque o Senhor nos escolheu para fazer parte disso. Obrigada porque o Senhor nos uniu e nós fomos ali juntos, crucificados contigo ali na cruz, para que nós pudéssemos receber da sua vida. Oh Jesus, obrigado pela sua obra completa. Obrigado, Jesus. Você pode participar do pão. Quero que você olhe para este suco nessa hora.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai voltar. Ele já venceu. Ele já venceu. Ele vai voltar. Ele vai te buscar. Oh Jesus, obrigado. Comece a agradecer o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque o Espírito é a garantia que nos traz paz para esse tempo. O Espírito é a garantia daquilo que virá. E é esse sangue que rasgou o véu. É esse sangue que nos faz ter livre acesso. É esse sangue que nos traz o Espírito ao nosso espírito. É esse sangue que nos livra de todo pecado. Não há mais dívida, não há mais acusação, não há mais condenação do diabo sobre a sua vida. Obrigado, Jesus, por este sangue. Obrigado por esse sangue. Obrigado por esse sangue. Obrigado, obrigado. Aleluia, você pode participar do sul. Aleluia, cante bem alto isso. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Apenas agradeça a Ele. Oh, Jesus, nós queremos te agradecer nessa hora. Ah, Espírito Santo, eu quero orar por aqueles irmãos que estão abatidos, que chegaram aqui abatidos, angustiados. Eu quero declarar sobre eles essa palavra de Coríntios. Eles não vão ser destruídos. Irmão, eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você talvez que tenha estado abatido, cansado, receba essa palavra. De todos os lados você pode ser pressionado, mas você não vai ser desanimado. Você pode estar perplexo, mas não desesperado. Você pode ser perseguido, mas não abandonado. Abatido, mas não destruído. Em nome de Jesus. Embora exteriormente você esteja desgastado, interiormente você vai ser renovado dia após dia. E eu declaro o renovo do céu sobre o seu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu renovo. Obrigado pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor é bom em todo tempo. Irmão, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. E se você crê, você aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém?